mais um Conversas da Bola. Hoje, sem o Igor, não pôde estar presente nesta entrevista. Voltamos ao futebol, depois de algumas passagens com atletas, e para isso convidamos Carlos Alves, atual treinador do Atlético Clube de Portugal. Carlos, e tem aqui uma família de futebolistas. O seu bisavô jogou no Carcavelinhos, no Académico e no Porto, foi aos Jogos Olímpicos de 1928, é filho de João Alves, uma grande referência como jogador e como treinador, e o Carlos, filho, só poderia estar mesmo ligado ao futebol. Sim, antes de mais agradecer esta oportunidade de estar aqui, é com muito prazer, muito gosto. E é óbvio, eu nasci no futebol. Quando nasci, o meu pai estava no Boa Vista, na altura que era conhecido pelo Boa Vistão, do José Maria Pedroto, a grande referência do meu pai a nível futebolístico, e desde muito novo comecei a acompanhar para todo lado o trajeto do meu pai, quer como jogador, onde estive com ele em Espanha, em França, apesar de ser muito novo, e depois toda a carreira como o final dele como jogador e a carreira toda como treinador. E foi esta influência familiar, suponho que não tenha conhecido o seu bisavô devido à grande diferença de idades, mas foi claramente esta influência familiar que o fez fazer uma carreira primeiro como jogador, depois como treinador. Sim, é óbvio que vamos bebendo e vamos ganhando, tomando gosto daquilo que é o fenómeno de futebol. É uma paixão, e essa passagem de testemunho, digamos assim, e por ter acompanhado o meu pai em todo o seu percurso, fez com que começasse a jogar futebol muito cedo. E a partir daí nunca mais deixei até ao dia de hoje. O Carlos foi futebolista, como é que define o seu trajeto enquanto jogador? Ou seja, o futebol de antigamente era um bocadinho diferente do futebol de hoje em dia. A minha formação foi feita sempre em campeonatos nacionais, onde tive o prazer e o privilégio de ter representado o Senhora da Hora. Não havia benjamins na altura, eu era benjamin e jogava pelos infantis. O meu primeiro ano como jogador. Depois vou para o Boa Vista, onde faço 2 anos de infantil, 1 ano de iniciado. Venho para baixo, para Lisboa, porque o meu pai vem também treinar uma Estrela da Amadora, e eu vou para a Estrela da Amadora. Depois sigo novamente para o Boa Vista, juvenil, onde o Nuno Gomes faz parte dessa equipa. Faço uma excelente temporada no juvenis de segundo ano do Boa Vista e sou convidado para ir para o Futebol Clube do Porto, onde partilho balneário com alguns jogadores bastante conhecidos, o Sérgio Conceição, o Costa, que jogou no Setúbal, no Guimarães, mas infelizmente tive uma ruptura de ligamentos nesse ano. Eu tive praticamente 7 meses parado num treino. E essas rupturas de ligamentos, nessa altura, muito diferentes dos tratamentos? Sim, não foi uma ruptura de ligamentos no joelho, foi no tornozelo, mas foi uma ruptura quase total. Ou seja, acabou a época para mim, ou seja, estive no Porto, nunca joguei pelo Futebol do Porto, mas fui muito bem recebido, sendo filho de quem sou, de uma figura ligada ao Benfica, mas sempre me trataram de uma maneira muito honrosa, e tive muito gosto, mesmo não ter jogado, ter feito parte daquela grande instituição. Acabo depois a minha parte da formação, no último ano de Júnior, no Estrela da Amadora, treinado pelo Miguel Quaresma, que até há bem pouco tempo era adjunto do Mr. Jorge Jesus, e depois sigo o meu trajeto, subo a sénior, assino contrato de 3 anos profissional com o Estrela da Amadora. Sou emprestado ao Montijo, na antiga 2ª Divisão. Depois vou para a tropa, o que corta um bocado as pernas para quem está a começar, e senti um bocado isso. E depois de Montijo vou para Sacavém, depois estou 2 anos no Futebol Benfica, onde vou para Oeiras, que era onde eu residia, e começo a jogar na mesma, no Oeiras, clube da minha terra, porque chega uma altura que nós temos de decidir: ou somos jogadores de topo, ou mais vale a gente continuar a jogar, continuar a estudar ou a trabalhar, e fazer as duas coisas. Em Oeiras, curiosamente, é onde eu começo ainda como jogador, tiro o primeiro curso, o primeiro nível de treinador, em 1996, ou mais ou menos por aí, e que acumulo funções de treinador de juvenis também, onde consigo a primeira subida de divisão no primeiro ano que treino. Depois, a partir daí, tive 2 ou 3 anos sem treinar, só a jogar no Oeiras, onde tenho algumas subidas também como jogador, onde o Oeiras conseguiu chegar à 2ª B, a antiga 2ª B, e a partir daí eu vou para treinador dos Júniores, na 2ª Nacional, na altura,
onde conseguimos subir divisão para a Primeira Nacional, Sim. primeira vez que o Associação Desportiva de Oeiras está no Campeonato Nacional, fazemos uma excelente temporada na época a seguir, inclusivamente estava o Rui Vitória no Benfica e por acaso até ganhámos os 2 jogos fora e em casa, tínhamos uma excelente equipa de miúdos com muita qualidade. Depois nunca cheguei a treinar os séniores do Oeiras, saí, vou para Montelavar, de Montelavar vou para o Atlético Nacional de Júniores, vou substituir o Mr. Aquilo e conseguimos a permanência na última jornada do campeonato, na Primeira Nacional de Júniores, com uma equipa basicamente toda de primeiro ano, e depois, na época a seguir, fazemos uma época fantástica e onde sou adversário do meu pai, inclusive. Como é que é? Como é que é? É muito complicado. No primeiro ano... Foi ele que lhe ensinou muitas coisas. Exatamente. Aquilo que eu bebi do futebol o devo a ele. Por acaso, nós desfandámos 3 vezes, 2 vezes na Tapadinha, onde no primeiro ano nós necessitávamos dos pontos para a manutenção, e eles em primeiro lugar e conseguimos empatar. E eles perdem o primeiro lugar para o Sporting. Na época a seguir, uma época em que nós já estamos tranquilos a nível classificativo e o jogo para nós é o brio, é aquilo que temos que fazer, é ganhar, e mais uma vez roubei o primeiro lugar para o Sporting outra vez. Ou seja, é uma sensação que eu não gostei. Não gostei porque do outro lado está o meu sangue, não é? Está o meu progenitor. Mas de certa forma, porque bebeu a informação e todo o conhecimento do seu pai, ganhar-lhe quer dizer que conseguiu aperfeiçoar. Não ganhei, empatámos. É óbvio que nós nos vamos aperfeiçoando e vamos nos... como é que eu ia dizer? A nível hoje sou muito melhor treinador do que era há 10 anos atrás. Claro. Ou seja, as coisas evoluem, nós também evoluímos. A nível de formação, tudo aquilo que nós vamos aprendendo, temos que tirar aquilo que que vai ser bom para nós e basicamente é isso. E agora, e depois a carreira prossegue do Atlético para a Suíça, onde temos... E aí já vamos em 2009, 2010, só para situar, para a segunda Liga da Suíça, o Servette com o seu pai. Exatamente. Vou como adjuntos. Nessa altura o meu pai já não estava a treinar nos juniores do Benfica, estava eu nos juniores do Atlético, onde era também adjunto do Mr. Tony Pereira, uma das minhas referências também como pessoa... Sou de muitos. Como pessoa, como treinador de caráter, porque uma pessoa não se deve vergar, acho que devemos ser horizontais sempre. Horizontais não, desculpe, verticais sempre. E aprendi muito também com o Mr. Tony Pereira. E vou para a Suíça, onde é o primeiro grande momento da minha carreira, ou seja, futebol profissional, onde chegamos à Suíça em 2009, 2010, em outubro, com uma equipa em penúltimo lugar do campeonato. Nesse ano conseguimos ficar em quarto lugar ainda. Montámos uma equipa em 2010, 2011 muito boa, em que conseguimos a subida de divisão. A 10 jornadas do fim estávamos a 14 pontos da subida e fizemos uma reta final muito boa, com alguns portugueses incluídos no plantel. Na época seguinte as coisas... E por isso, não dando já esse salto, por isso está aqui esta bola conservada também dessa subida de divisão do Servette. Sim, essa bola do jogo. E aqui a camisola também. E a camisola também. Ou seja, essa bola tem um significado. Eu mal acabou o jogo, roubei a bola. Essa bola nunca mais ninguém me atirou e até hoje está guardada religiosamente porque simboliza o meu primeiro feito, digamos assim, a nível profissional. Ou seja, apesar de ser adjunto, mas era um adjunto muito especial porque o meu pai era o treinador, em que era um adjunto que vivia aquilo como fosse um treinador principal. Claro. E na época seguinte conseguimos fazer uma época... Começámos bem, estamos em quarto lugar, depois surgiram uns contratempos em que saímos e regressamos. Esse ano o Servette apura-se para as pré-eliminatórias da Liga Europa. Sim, mas isso ia chegar lá. Nós saímos e fomos substituídos pelo José Carlos Pereira, mas estávamos em quarto lugar, perdemos o jogo para a Taça da Suíça fora, com uma equipa da segunda divisão, e fomos despedidos, digamos assim. Apesar de estarmos em quarto lugar, regressámos depois no dia 25 de Abril. Foi tipo um dia da revolução, não é? É curioso.
em que regressámos porque tínhamos contrato com o Servette, as coisas não estavam a correr bem ao José Carlos Pereira. Nós regressámos com a equipa em 6º, 7º lugar, não sem precisar, a 5 jornadas do fim. Não podíamos perder nenhum jogo e podíamos empatar um e ganhar 4. Foi isso que aconteceu. Ganhámos o Young Boys, logo mal chegámos, e no último jogo em casa teríamos que ganhar o jogo para nos termos o acesso à Liga Europa, e foi com o Basileia. Em casa, onde ganhámos ao Basileia 2-1, com o estádio completamente cheio, em Geneve, e em boa hora regressámos porque conseguimos ir à Liga Europa. Aqui 2 questões, ainda sobre o Servette. Como é que é ser adjunto do seu pai? Porque sabemos que no futebol há muitas más línguas e por vezes fala-se muito em compadrios. Não é nada desse o caso, porque também conheço o Carlos e conheço o seu pai, mas como é que é lidar com estas más línguas e também com o facto de ser o seu pai? Olha, as más línguas eu levo isso para a parte da inveja, por isso não me afeta em nada. Eu tenho a minha formação, desde 2013 tenho o 4º nível de treinador, ou seja, estou habilitado a treinar qualquer equipa no mundo e estou habilitado a ser adjunto de quem eu bem entender e de quem me convidar. É óbvio, para mim foi um privilégio poder partilhar o balneário com o meu pai, porque um dos melhores treinadores de sempre do futebol português e jogadores. Isso aí podem dizer o que quiserem, mas ninguém me tira isso, porque eu ouvi, eu assisti e aprendi muita coisa, principalmente o ser perspicaz, a leitura de jogo. Depois, a nível de treino, é o normal de uma equipa técnica, ou seja, um treinador principal, a sua equipa técnica funciona de igual maneira. Ser pai ou ser filho, nada tem a ver. Fazendo uma avaliação destes anos na Suíça, foi positivo, foi uma grande experiência para si? Foi uma grande experiência, porque tive a sorte também de ir para um sítio onde há muitos portugueses, onde fomos muito acarinhados em Geneve, onde as pessoas começaram a ir. Eu posso lhe dizer que nós chegamos a Geneve, o estádio de Geneve, que leva 30 mil pessoas, não é? Foi um dos estádios do Euro, quando foi o da Suíça. Onde chegámos lá havia 500, 600 pessoas e saímos de lá com 20 mil na bancada, ou seja, houve uma aproximação muito grande da população portuguesa que nos acolheu muito bem e nos ajudou também a dar a empurrar-nos para o sucesso também, ou seja, era muito 12º jogador e a nível dos suíços foi muito bom porque as coisas também correram muito bem, atenção. É mais fácil trabalhar sempre sobre vitórias do que sobre derrotas. Sim. E as coisas desde o início começaram a fluir, começámos a trabalhar à portuguesa, à treinador português, que somos os melhores do mundo, isso aí não devemos ter vergonha de o assumir porque o somos. Isto não é ser, como é que eu ia dizer, vaidoso, não. Eu sinto-me vaidoso por fazer parte do lote dos treinadores portugueses. Isso aí acho que penso que é mais do que provado a nível nacional e a nível internacional. Sim, precisamente. Depois volta a Portugal e aí assume um desafio no Louros como treinador principal. Explique-nos esse contexto dessa temporada. Essa temporada foi a fase de subida. Fui substituir o meu amigo Luís Silva, ao Louros, onde o Luís sobe da Distrital à 2ª B, o campeonato, na altura era a 2ª B, penso eu. Sim. Sobe, faz uma primeira fase do campeonato fantástica, apura o Louros, uma equipa que tinha vindo da Distrital, para a fase de subida, nos moldes que não são agora os existentes no Campeonato de Portugal, onde estamos incluídos numa série complicada. Benfica de Castelo Branco, União de Leiria, o Oriental, do João Barbosa, o Mafra, que estava uma excelente equipa do Mister Filipe Moreira, nós e o Pinhalvense. Eu assumi porque estava há um ano sem treinar, ou meio ano. Penso que foi um. Não foi bem calculado, mas a vontade de treinar foi mais forte. É óbvio que nós e o Pinhalvense nessa série éramos os outsiders, os elos mais fracos, que assim quiser dizer. E tínhamos a União de Leiria também nessa altura. Foi a minha estreia, até fomos empatar a Leiria. Mas era complicado. Acho que o papel do Louros já estava feito. Acho que a saída do Mister Luís Silva não foi justa por tudo aquilo que ele fez, mas é o futebol e ainda por cima sou muito amigo dele e há caminho de lá para me reunir e liguei-lhe e disse, olha, vou-me reunir com
com os homens de Loures e ele dizia, pá, boa sorte, como disse, porque sabia bem o trabalho que estava feito, muito bem feito, e era impossível o Loures subir divisão com aquelas equipas todas. E o Presidente queria subir divisão à força e eu disse, pá, é impossível, porque os outros são melhores. E quando é fatos não há argumentos. Sim, claro. E numa fase avançada difícil. Pronto, também de recrutar. e foi isso. E foi tão bom estar na Suíça que em 2014, 2015, assina pelo Meyrin, num contexto diferente do Servette. Sim, na 4ª Divisão Suíça, um clube de Geneve também, que estava para descer de divisão. Felizmente, estive lá antes da pausa de inverno, cheguei lá com 6 jogos, 0 pontos, e no final da primeira volta já estávamos fora da linha d'água. Entretanto, de regresso não acaba a época, porque tive problemas pessoais e tive que regressar mais cedo. E pronto, e ficou por aí. Mas foi uma experiência num clube muito bom. Também foi bem recebido lá? Muito bem recebido. Aliás, o vice-presidente tinha sido o meu capitão de equipa no Servette. E o trabalho foi excelente. Um clube da 4ª Divisão Suíça, com 6 campos para treinar, com 2 relevados só para a equipa principal. E o treinador na Suíça, o treinador da equipa principal na Suíça funciona como um diretor técnico, ou seja, é responsável por tudo, desde a equipa sénior até cá abaixo. Foi um trabalho, foi um desafio muito bom. Não foi uma surpresa, porque eu já conhecia Geneve em concreto e aceitei de bom grado. Depois, Júniores do Casa Pia, fica no Casa Pia para a equipa B, subida de divisão aqui no Casa Pia B, mas não termina essa época e junta-se ao Sintra Futebol. Por um lado, mais uma subida, mas também um desafio distinto, porque sabemos que o Sintra Futebol é um clube muito ambicioso. Como é que foram estes Júniores, Casa Pia B, Sintra Futebol? Os Júniores eu estava cá. Estava há coisa de meio ano sem treinar e o Casa Pia tinha um protocolo com o Sport Lisboa Benfica, e onde o seu irmão Jorge Carneiro me convida para ir treinar os Júniores do Casa Pia. Correu tudo muito bem. Não acaba a época porque saio em segundo lugar, ainda hoje estou para saber o porquê da decisão. Nunca me foi explicado? Nunca me foi explicado, estávamos em segundo lugar, a 5 pontos acima da linha d'água e o que é certo é que eles acabaram depois por descer divisão. Mas pronto, passando à frente, depois, como tinha também um papel um bocado na ajuda na coordenação do futebol juvenil, continuei ligado à parte da formação, porque também tinha lá os meus filhos a jogar. E na época a seguir, não tinha algumas coisas em vista, quando me liga o Carlos Rodrigues, que era o diretor da formação na altura, a propor-me eu ir treinar os séniores B do Casa Pia, um projeto novo. Eu, como gosto de projetos novos e gosto de desafios, e eu pergunto-lhe, mas quantos jogadores temos neste momento? E ele, 4. Ok, vamos embora, vamos à guerra, vamos à luta. E fiz um plantel muito bom, onde englobei muitos júniores de primeiro ano que não eram utilizados na equipa de júniores, começaram a jogar e fazer parte do plantel, na segunda distrital na altura. Corre tudo muito bem, ou seja, temos uma derrota em meio campeonato, mais coisa, menos coisa. Estamos em primeiro lugar com muitos pontos de avanço e surge o convite do Sintra. Perdão. O Sintra, nesse ano, estava a lutar para subir já para o Nacional, mas havia equipas mais bem apetrechadas do que o Sintra. E acaba essa época, acabamos em 6º lugar e digo ao Diniz, ao Presidente, que é meu amigo pessoal há 20 anos, que se quer subir, pode confiar em mim, porque vamos fazer uma equipa de miúdos para subir. Ou seja, tive que mandar muita gente embora. Se ele queria subir, tinha que dar um clique, claro, naquele clube de família que é o Sintra. Não, ainda é hoje. E ainda é hoje, mas tinha que ser caras novas. Alguém tinha que ser o mal da fita. Para alguns jogadores fui eu, e felizmente subimos na última jornada. Na Morteira, foi um jogo muito, muito bom. Em qualquer das equipas que podia ganhar, se subia. Felizmente se riu para nós. Tinha um excelente plantel, montámos um excelente plantel e felizmente consegui mais uma subida.
E há também, nessa época, as meias finais da taça ficam um saborzinho amargo. Fica muito amargo, porquê? Porque houve ali, e muita gente se queixa disso, às vezes a planificação e a calendarização da AFL, por vezes é posto um bocado de lado a nível de gestão das equipas, não é? Eu sei que nessa semana nós estamos a lutar pela subida. Estamos na meia-final da taça. Jogamos domingo, terça, domingo, ou seja, e depois quarta, ou seja, isto é, no futebol amador é complicado. Os jogadores trabalham. Sim. Treinam-se às 10 da noite. Não há as mesmas condições para recuperar jogadores como a nível profissional. Eu vejo muitas equipas a queixarem-se a nível profissional da falta de tempo para recuperar e têm os meios para, não é? No futebol distrital isso não acontece. Ou seja, eu fiz ali uma escolha. O principal é o quê? Subir divisão. Então fomos. E era. Fomos à Cotada. Campo tradicionalmente campo muito difícil. Eu fui jogador do Cotada, conheço bem o contexto. Ou seja, o Cotada é a minha besta negra. Em 4 jogos dessa época não ganhámos nenhum, perdemos 3 e empatámos 1. E então temos a meia-final, temos o jogo em Lorel, que era um dos candidatos também a subir, que estava a subida, e eu faço uma gestão na Cotada, tiro 7 titulares para tê-los frescos para o jogo seguinte, como é óbvio, né? E acabámos por perder 1-0, ou seja, dentro das condicionantes. Foi um bom resultado. Não foi um mau resultado. O bom resultado não foi porque perdemos. Não foi derrota, sim, claro. Não foi um mau resultado a nível porque era as duas mãos. Depois jogamos com o Lorel, também acabamos por perder aos 94 minutos, mas conseguimos manter na mesma lugar de subida. Depois recebemos o Cotada em casa, onde conseguimos igualar a eliminatória, 1-0. E o Cotada depois numa bola parada tinha um jogador exímio que está no 1º de dezembro, penso eu, o colombiano. Hoje não sei se já saiu, se não. Não sei. Defesa central? Defesa central. Jordan? Não, esse era avançado. Era o outro. Não sei, agora de cabeça, não sei. Um lançamento de linha lateral, ele no meio campo punha a bola na baliza. Ou seja, aquilo era impressionante, não é? E com muita qualidade com os pés também, tanto é que foi para o Campeonato de Portugal. E eles acabam por empatar, ou seja, temos que fazer mais 2 golos para passar, não é? Ou seja, arriscámos tudo e acabámos por perder 3-1, mas o Cotada foi mais do que justo, vencedor. Mas ainda bem que foi assim, porque também ia acontecer uma coisa que íamos jogar com o Atlético. Para ser difícil. O que não ia ser fácil gerir uma final Sintra-Atlético, indo eu para o Atlético na época assim, não é? Claro, isso já estava acertado. Mas com isto, já vamos lá vamos ao Atlético, porque ainda há aqui muita coisa para falar, mas com isto já vamos em 5 subidas. Já se falava aqui Carlos Alves, Vítor Oliveira. O meu pai tem mais do que eu. Sim, mas estamos a falar de níveis completamente diferentes, não é? Mas não deixam de não ser subidas. É óbvio que nós trabalhamos sempre com o intuito de subir e felizmente essa aí foi a 5ª subida. E se calhar, juntamente com a do Servette, foi das mais difíceis. A que deu mais gozo e deu muito mais trabalho também. Essa do Sintra. Depois, nesta época que terminou, recentemente, já estamos aí com uma nova à porta, mas as férias são curtas. É sempre a andar. Foi mais uma subida à sexta aí, num Atlético, que está aqui a camisola, está aqui a medalha, e peço ao Tiago que mostre também, está ali a taça de campeão. É um clube que lhe diz muito, admito que terá sido muito especial esta temporada. Sim, esta temporada que passou foi uma época muito boa, a todos os níveis. Foi muito bem montada, isso aí tenho que agradecer ao Presidente, ao Ricardo Delgado e ao nosso diretor desportivo, ao Eduardo Batista, em que nós os 3 trabalhámos muito bem para montar uma equipa para subir de caras e foi isso que acabou por acontecer, mas não foi fácil. O Atlético não é um clube fácil, é um clube com uma massa associativa muito exigente. Posso-lhe dizer... E que estão a aparecer cada vez mais. Exato. Com esta ascensão. Como é normal, ou seja, os bons resultados trazem os adeptos. E na onde tivemos a nossa apresentação e estava perto de 1000 pessoas. Ou seja, um jogo de apresentação no verão, um domingo à tarde, é bom. O que é que acontece? Que os adeptos são muito exigentes e as primeiras jornadas... Eu vou substituir o professor Rafael Gomes, que tinha feito uma subida de divisão, tinha ido à final da taça. Ou seja, há ali um estigma criado e uma desconfiança sempre natural. Sim, mas o Carlos também tinha subido e tinha ido às meias finais da taça. Está bem, mas o treinador que estava no clube tinha feito uma época fabulosa. Ou seja, o presidente
quis mudar a maneira de trabalhar, não sei, da equipa, a maneira de lidar, lá ele terá as suas razões. Para mim foi um privilégio o convite que eu recebi, aceitei de cara, assinei de cruz, porque estar no Atlético é qualquer coisa de fenomenal no Distrito de Lisboa, ou seja, estamos a falar de um clube muito grande, com grandes tradições, mas nós também não podemos viver só do passado, ou seja, temos que começar a olhar para o futuro e penso que é isso que nós estamos a tentar fazer com o início desta época agora. E esse futuro passa por uma subida já aos campeonatos profissionais? Sim, eu sei que em 3 anos era para subir ao Campeonato de Portugal, ou seja, mas nós queremos subir já, porque quem está nesta casa tem que pensar grande, porque não pode ter medo. Isto é um clube grande, ou seja, é um clube que vai onde vá, toda a gente quer ganhar ao Atlético, nós sentimos muito isso e obviamente que teremos que ser, e somos os candidatos para subir ao Campeonato de Portugal. Não vai ser fácil, não, porque há mais gente. Pinheiro, Lonhanense. Sim, há várias equipas que se apetrecharam bem. Pode haver surpresas, quanto a mim, que se podem intrometer na luta pela subida. E o Sintra foi uma surpresa no Pro Nacional do ano que passou, subindo ao Campeonato de Portugal. Para mim não foi. Uma surpresa para os mais desatentos. Sim, para mim não vinha foi. De uma divisão inferior. Sim, mas vinha com um lote de jogadores, todos de Campeonato Nacional de Júniores. Muita juventude com muita qualidade, com alguns retoques, com alguma experiência, o que é sempre importante. E para mim não foi nenhuma surpresa, porque sabia bem do valor do Sintra. O Atlético, apesar de ter vindo da divisão abaixo, o Atlético é o Atlético e forçosamente somos candidatos a isso aí, não escondo, assumo. O objetivo é mesmo subir divisão e isso implica ser campeão. Certíssimo, pois, só sobe uma equipa. Há casos de duas, mas é sempre difícil prever se vão subir duas. Aliás, o Pedro Pinheiro teve esse problema nesta época que terminou. Mas continuando a olhar para o Atlético, muito se fala que o Atlético deveria voltar aos campeonatos profissionais, é um grande histórico, mas o que é certo é que a última presença na Primeira Liga já dista de 1976 a 77. Mas certamente o objetivo do Carlos e dos diretores é chegar lá acima rapidamente, sabendo todas as dificuldades. Sim, o objetivo passa por subir ao Campeonato de Portugal. Esta direção depois também tem uma coisa muito interessante que é, apesar de ter modernizado o clube, eu acho que o Atlético tem que sustentar bem sustentado primeiro no Campeonato de Portugal, para depois dar o outro passo. Porque dar passo maior que as pernas, por vezes, não é bom. Por isso, é óbvio que temos que subir divisão, é óbvio que vamos trabalhar para isso. Depois de subir ao Campeonato de Portugal, eu penso que o Atlético tem todas as condições, ainda mais estando em Lisboa, de poder criar um bom lote de jogadores e fazer uma vida bem sustentada no Campeonato de Portugal de 2, 3 anos e depois aí sim, se as pessoas quiserem, tentar almejar patamares mais altos. Penso que tem que ser essa a realidade e tem que ser esse o caminho que o clube tem que seguir. Já deixou de ser aquele clube que pareceu um pouco abalado com a situação SAD Clube, que é do conhecimento do público? Ainda lhe parece que está um pouco abalado, os adeptos, os diretores, ou isso já passou e agora o caminho é para a frente, como se costuma dizer? Não, isso já passou. Eu penso que a fase negra foi há 2 anos para cá, onde existiu muitas coisas por resolver. Felizmente já estão todas resolvidas. É um clube estável, é um clube que dá as condições que pode dar aos seus jogadores, aos seus treinadores. É um clube que não falta com nada e eu penso que a aproximação muito dos adeptos que se tinham afastado derivado a isso também está a acontecer. Penso que é um trabalho que está a ter sucesso, está a ter os seus frutos, basicamente também pela boa gestão que esta direção tem feito. Olhando agora para si, enquanto treinador, deixando aqui os clubes um bocadinho à parte, quais é que são as suas ambições? Neste momento estou muito bem. Estou no grande clube, mas é óbvio que nós queremos sempre mais. Mas por vezes, não sei, há casos de treinadores que têm uma ascensão
brutal, muito rápida. Eu não sei como é que isso se faz, não sei qual é essa pessoa mágica, porque senão também a faria, ou seja, tenho subido de grau a degrau, tenho queimado as minhas etapas todas a nível de formação, a nível de clubes, comecei na formação, já estou a treinar séniores, fui adjunto, séniores. É óbvio que a minha grande ambição é treinar a Primeira Liga. Com o Atlético. Quem sabe, não é? Era muito giro, mas vamos ver o que é que o futuro vai ditar. Agora é óbvio que eu estou completamente preparado a todos os níveis para poder abraçar um projeto profissional, seja a Segunda Liga, seja a Primeira Liga. Ainda se aconselha com o seu pai sobre tática? Claro que sim, ontem ele foi ver o jogo e depois fomos jantar e onde estivemos a discutir, é óbvio, futebol, não é? Tem sempre razão, não é? Não, nem sempre. Eu também não concordo sempre com ele, não é? Ele dá a opinião dele e eu debato, ou concordo ou não concordo e explico porquê. Mas há muito de aconselhamento com ele, como é normal, não é? É a pessoa mais importante para si, não só por ser seu pai, mas também tendo em conta toda a sua carreira, considera-o a pessoa mais importante? Sim, no que diz respeito ao futebol, sim. É a pessoa mais importante da minha carreira, é a minha, como é que eu ia dizer, é o meu grande mentor, por tudo aquilo que eu vivenciei com ele, não é? Enquanto vivi com ele, forçosamente teria que ser, porque além de ter muita qualidade como treinador, sabe muito bem passar a mensagem e basta estar atento e saber captar aquilo que é importante para a gente conseguir também. É óbvio que o fruto da minha carreira muito se deve também a ele, não por ser filho de quem sou, por vezes eu acho que isso tem prejudicado a minha carreira de treinador e se calhar não dei ainda o salto maior, se calhar derivado a isso, penso eu. Agora é assim, penso que está na altura das pessoas do futebol também começarem a ver outros treinadores que há que merecem estar lá em cima, merecem pelo menos uma oportunidade para poder treinar lá em cima, não é? Não falo só de mim, mas há muitos treinadores Sim. que estão na zona de Lisboa que têm tanto ou mais qualidade daqueles que lá estão em cima. Falta depois aquela oportunidade, já se sabe que não chega para todos, mesmo no futuro nunca chegará a todos, mas é mesmo assim e há que lidar com isso. Eu gostava de fazer aqui uma pergunta, não tem muito a ver consigo, mas gostava de ouvir a sua opinião. Acha que o seu pai foi injustiçado na Académica? Não, o meu pai basicamente foi injustiçado, não, porque ia haver eleições, não se sabia o que é que iria acontecer na Académica, não é? E o meu pai pôs completamente todas as pessoas à vontade, porque não se sabia o que viria aí. Académica com algumas dificuldades financeiras também, que agora acho que felizmente as coisas estão melhor, mas o ano passado não estavam. Mas mais uma vez prova que ele fez um excelente trabalho. Agora não falo de injustiças porque ele próprio também, ou seja, deixou claro. Completamente à vontade para tomarem a decisão que tomassem, porque é normal, um clube que vai, e um clube como a Académica, que vai a eleições, nunca se sabe o que é que vai acontecer e não se podem comprometer com o treinador. Agora, podiam ter feito as coisas de outra maneira? Podiam. Se acho que o meu pai podia estar na Académica, acho que sim, mas o futebol é mesmo assim. Agora voltamos a si, 3 perguntinhas para fecharmos isto. O melhor momento da sua carreira? O melhor momento da minha carreira? Podem ser 2. Pode. É a subida do Servete e a subida ano passado no Atlético. Aqui representadas nesta mesa e também ali com a taça. E o pior? O pior? O pior, se calhar, é quando saí do Casa Pia sem saber porquê. Ainda hoje aguarda um telefonema? Não recebi um telefonema, não aguardo porque recebi um SMS. Ou seja, basicamente foi isso, mas também não considero pior, porquê? Porque saí de consciência tranquila, saí em segundo lugar e cada vez mais o futebol penso que é assim e nós temos de estar habituados para este tipo de situações, por isso, mesmo nesses piores, eu não digo pior, menos bom, não sendo um português muito correto, mas um momento menos bom, até com isso nós aprendemos, não é? E crescemos e
e temos que tirar as ilações que devemos tirar para podermos crescer como treinadores e como pessoas, não é? Última perguntinha agora. Carlos Alves, o homem das 6 subidas, últimas 3 seguidas, certo? Sim. Quem é o Carlos Alves fora do futebol? O Carlos Alves, fora do futebol, é uma pessoa que é casada há 20 anos, que tem 2 filhos, que tem uma família muito bonita. Trabalho numa agência de viagens, sou agente de viagens, porque infelizmente não se consegue viver só do futebol. E sou uma pessoa bastante simples, bastante acessível. Os meus amigos de há 20 anos são os meus amigos de hoje. Não sou bastante humilde porque sempre fui criado, apesar de ser filho de quem sou, sempre fui criado, apesar de ter tido tudo, ter nascido não num berço de ouro, mas depois Sim. Isso veio a acontecer. Sou uma pessoa que gosta bastante de dar aos meus amigos e gosto de proporcionar sempre a quem está ao meu redor que se sinta o mais confortável possível. Certíssimo. Carlos, muito obrigado por ter estado connosco neste Conversas da Bola. Hoje sem o nosso Igor, para a semana estará certamente de volta. Desejo-lhe a maior sorte para este ano do Atlético, corra obrigado. Tudo bem, consiga devolver um histórico ao lugar que merece, porque também acho que assim o deve ser. E assim, fechamos. Obrigado. Tá, e obrigado também eu pela oportunidade. Okay? Muita sorte para vocês, muita sorte para o Atlético. Obrigado e assim fechamos mais um episódio do Conversas da Bola, novamente sobre futebol. Já sabe que nos pode acompanhar no Facebook, também no Mel e na Nós e através da Rádio Iris.